Oi, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Francine e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tenho a representação esquemática de uma célula eucarionte e de uma célula procarionte. Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá, pessoal? A célula eucarionte é uma célula mais bem estruturada, que contém um núcleo, contém as organelas citoplasmáticas, né, como os ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, membrana, mitocôndria, citoplasma, lisossomo. A célula eucarionte, então, ela é encontrada em protozoários, fungos, animais e plantas, tá? Já a célula procarionte, ela não tem material genético envolto por uma membrana nuclear. Vocês podem notar aqui que o material genético fica disperso, tá? Aqui na célula. Não tem organelas celulares membranosas, tá? Como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ela não tem, tá? E são encontradas em bactérias e cianobactérias somente, tá, pessoal? Então, células eucariontes encontradas em protozoários, fungos, animais e plantas. Célula procarionte encontrada apenas em bactérias e cianobactérias, tá, pessoal? Carboidratos do arroz, da massa. Então, tudo que for proteína e carboidrato que entrar na minha célula, logo vai ser captado pelo retículo endoplasmático. Ele vai fazer a síntese dessas proteínas, tá? E vai distribuir essas proteínas para a célula, tá? Temos ainda lisossomos, pessoal. O lisossomo tá relacionado com a digestão. Então, fazendo a nossa analogia lá com a empresa que nós falamos antes, o lisossomo seria o refeitório dessa empresa. Por quê? Porque ele faz a digestão de todas as partículas que entram na célula, tá? Ele digere, ele quebra em partículas menores, tá? Já falamos de todos, tá, pessoal? O núcleo, ele armazena todas as informações genéticas da minha célula, ele guarda, ele armazena todos os dados genéticos da célula, tá, pessoal? Então, de células eucariontes, tá? Seria isso que eu tinha para falar para vocês. Plasma é esse líquido gelatinoso denominado citossol, onde ficam imersas todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que são organelas citoplasmáticas, incluindo os ribossomos, tá? Isso aí, vamos passar adiante. A mitocôndria, pessoal. Mitocôndria. A mitocôndria, ela é muito importante porque a função dela é a respiração celular, tá? Então, a função dela é fazer a respiração dessa célula. Se eu fizesse a analogia com a tal empresa que nós estamos falando, a mitocôndria seria o gerente dessa empresa, porque ele é muito importante, tá? Porque é ela que faz a respiração da célula, tá? Aí eu tenho ainda o complexo golgiense, tá? O complexo de Golgi, como vocês queiram chamar, que faz a secreção de substâncias, tá? Armazena e distribui substâncias que são produzidas lá no retículo endoplasmático, tá? Então, se eu fosse comparar o complexo golgiense com a nossa empresa lá, que nós fizemos a analogia, seria o almoxarifado da empresa, tá?
onde armazena e distribui os produtos para a célula, tá? Passando adiante aqui, pessoal, o retículo endoplasmático. Aula de citologia, parte 2. Então, nós já vimos aqui que existem células eucariontes, tá? Que são as células de fungos, protozoários, animais e plantas. E já vimos aqui que temos células procariontes, que são comuns em bactérias e cianobactérias, tá? Então, pessoal, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas, tá? Vamos lá. Membrana plasmática, tá? Membrana plasmática, pessoal, é essa linha cinza aqui, que envolve toda a célula aqui, a minha célula eucarionte. Para que serve a membrana plasmática, tá? Ela serve para delimitar a célula, tá? E ela é uma bicamada de fosfolipídios, tá? Na qual estão inseridas algumas proteínas. Ela é uma estrutura muito importante para a célula, tá? Entre outras funções que ela tem, ela seleciona o que entra e o que sai da minha célula, tá? Funcionando como uma barreira seletiva. Eu gosto muito de trabalhar com analogias, pessoal. Então, se eu fosse fazer uma analogia da célula com uma grande empresa, a membrana plasmática seria o porteiro dessa empresa. Por quê? Porque ela seleciona o que entra e o que sai da minha célula. Deu para entender? Sim? Vamos passar adiante, então. Citoplasma, pessoal. O citoplasma é um líquido gelatinoso que a gente fala, tá? Onde ficam imersas as organelas citoplasmáticas, tá? Como se fosse um gel, tá? Um líquido bem viscoso, bem gelatinoso, onde ficam as organelas, tá? E é denominado de citossol também, tá? Nele ficam todas as organelas, como eu já falei, e ainda são encontrados os ribossomos, que são esses pontinhos aqui, minúsculos, capazes de realizar a síntese de proteínas, tá? Então, é isso aí. O citoplasma. Orientações para atividade do 7º ano. Tá? A primeira página aqui eu coloquei uma reflexão, tá? Quando vemos um animal, sabemos que se trata de um ser vivo, não é mesmo? Mas afinal, o que define um ser como um organismo vivo? Tá? Então, essa primeira parte é para vocês pensar. Aqui fala um pouquinho da nossa composição química, tá? Todos os organismos têm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? Além de fósforo e enxofre. Todos somos constituídos de célula, como já falamos, né? Somos constituídos de células eucariontes, né? E ainda tem os organismos que têm célula procarionte, que são as bactérias. Aqui na segunda folha fala um pouquinho do metabolismo e todas as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Fala um pouquinho de nutrição, tá? Quanto à nutrição, os organismos podem ser autotróficos, tá? Que é quando eles produzem o seu próprio alimento. Como exemplo, temos as plantas, né? Que realizam o processo de fotossíntese. E tem os organismos heterotróficos, tá? Que somos nós que não produzimos nosso próprio alimento, né? Que dependemos de outros organismos, né? Para nos alimentar,
tá? Aqui fala um pouquinho sobre reprodução sexuada e assexuada, né? Sexuada quando há uma troca de material genético e assexuada quando não há essa troca, tá? Falar um pouquinho sobre evolução, todos estamos sujeitos aos processos evolutivos, a mutações e etc. E aqui já tem as perguntinhas, ó. Quais os principais componentes químicos dos seres vivos? O que são células? Quem quiser responder na folhinha pode. O que é metabolismo? Diferencie os dois grupos de organismos quanto à sua nutrição, tá? Que vocês vão ter que separar. Os que são autotróficos e os que são heterotróficos, tá? Aqui no desenho vocês vão ter que pesquisar qual é a função de cada organela, bem resumidamente, tá? Escrever no caderno ou mesmo aqui do lado. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida é só